Terceira parte: o ofício divino e o ano litúrgico. O ofício divino. O ideal da vida cristã consiste em se unir cada um intimamente a Deus. Por isso, o culto que a Igreja rende ao Eterno e que se sintetiza no sacrifício eucarístico e no uso dos sacramentos é ordenado e disposto, de modo que com o ofício divino se estenda a todas as horas do dia, às semanas, a todo o curso do ano, a todos os tempos e a todas as condições da vida humana. Tendo o Divino Mestre recomendado, é necessário rezar sempre, sem esmorecer, a Igreja, obedecendo fielmente a essa recomendação, não cessa de rezar e exortar-nos com o apóstolo das gentes. Por seu intermédio, ofereçamos sempre a Deus o sacrifício de louvor. A oração pública e coletiva endereçada a Deus por todos juntos realizava-se na antiguidade somente em certos dias e outros momentos do dia. Contudo, rezava-se não só nas reuniões públicas, mas ainda nas casas particulares e às vezes com os vizinhos e amigos. Bem cedo, porém, nas várias partes da cristandade, introduziu-se o uso de reservar à oração tempos particulares, por exemplo, à última hora do dia, quando o sol se esconde e se acende o lampadário, ou à primeira hora, quando termina a noite, isto é, depois do canto do galo e ao surgir do sol. Outros momentos do dia são indicados como mais próprios para a oração pela Sagrada Escritura, pelo costume tradicional hebraico e práticas cotidianas. Segundo os Atos dos Apóstolos, os discípulos de Jesus Cristo reuniam-se para orar na terceira hora, quando ficaram todos repletos do Espírito Santo. O príncipe dos apóstolos, antes de tomar alimento, subiu à parte superior da casa para rezar, por volta da hora sexta. Pedro e João subiam ao templo para a oração na hora nona, e Paulo e Silas louvavam a Deus à meia-noite. Essas várias orações, especialmente por iniciativa e obra dos monges e dos ascetas, aperfeiçoaram-se cada dia mais e pouco a pouco foram introduzidas no uso da Sagrada Liturgia por autoridade da Igreja. O ofício divino é, pois, a oração do corpo místico de Cristo, dedicada a Deus em nome de todos os cristãos e em seu benefício, feita pelos sacerdotes, por outros ministros da Igreja e pelos religiosos delegados da própria Igreja para isso. Qual deva ser o caráter e eficácia desse louvor divino, deduz-se das palavras que a Igreja sugere dizer antes de iniciar-se a oração do ofício, prescrevendo que sejam recitadas digna, atenta e devotamente. Assumindo a natureza humana, o Verbo de Deus introduziu no exílio terreno o hino que se canta no céu por toda a eternidade. Une a si toda a comunidade humana e a associa no canto deste hino de louvores. Confessemos com humildade que não sabemos o que devemos convenientemente pedir, mas o próprio Espírito reza por nós com gemidos inenarráveis. E ainda Cristo, por meio do seu Espírito, invoca em nós o Pai. Deus não poderia fazer aos homens um dom maior. Reza Jesus por nós como nosso sacerdote. Reza em nós como cabeça. É invocado por nós como nosso Deus. Reconheçamos, pois, as nossas vozes nele e a sua voz em nós. Rezamos a ele como a Deus. Ele reza como servo. Lá o Criador, aqui um ser criado, enquanto, sem sofrer mudança, tomou uma natureza mutável, fazendo de nós um só homem com ele, cabeça e corpo. A excelsa dignidade dessa oração da Igreja deve corresponder à intensa devoção da nossa alma, e visto que a voz do orante repete os poemas escritos por inspiração do Espírito Santo, que proclamam e exaltam a perfeitíssima grandeza de Deus, é ainda necessário que a essa voz se junte o movimento interior do nosso espírito, para fazer nossos aqueles mesmos sentimentos com os quais nos elevamos ao céu, adoramos a Santíssima Trindade e lhe rendemos os devidos louvores e ações de graças.
Devemos salmodiar de modo que a nossa mente concorde com a nossa voz. Não se trata, pois, de uma recitação somente ou de um canto, que, embora perfeitíssimo segundo as leis da arte musical e as normas dos sagrados ritos, chegue apenas ao ouvido, mas, sobretudo, de uma elevação da nossa mente e da nossa alma a Deus, para que nos consagremos, nós e a todas as nossas ações, a Ele, unidos com Jesus Cristo. Disso depende, certamente, em não pequena parte, a eficácia das orações, as quais, se não se dirigem ao próprio Verbo feito homem, concluem com estas palavras: por nosso Senhor Jesus Cristo, que, mediador entre nós e Deus, mostra ao Pai Celeste os seus estigmas gloriosos, sempre viva para interceder por nós. Os salmos, como todos sabem, constituem parte principal do ofício divino. Eles abrangem todo o curso do dia e lhe dão um contato e um ornamento de santidade. Cassiodoro disse belamente a propósito dos salmos distribuídos no ofício divino do seu tempo: eles, com júbilo matutino, nos tornam favorável o dia que está para começar. Santificam a primeira hora do dia, consagram a terceira hora, alegram a sexta na fração do pão, assinalam a nona o fim do jejum, concluem o término do dia e impedem o nosso espírito de obscurecer-se ao avizinhar-se a noite. Eles lembram as verdades reveladas por Deus ao povo eleito, às vezes terríveis, às vezes impregnadas de suavíssima doçura. Repetem e acendem a esperança no libertador, prometido, que outrora era animada com o canto em torno da lareira doméstica e na própria majestade do templo. Põem em maravilhosa luz a profetizada glória de Jesus Cristo e o seu sumo e eterno poder, a sua vinda e o seu aniquilamento neste exílio terreno, a sua dignidade real e o seu poder sacerdotal, as suas benéficas fadigas e o seu sangue derramado pela nossa redenção. Exprimem igualmente a alegria das nossas almas, a tristeza, a esperança, o temor, a correspondência do amor e o abandono a Deus, qual mística ascensão para os divinos tabernáculos. O salmo é a bênção do povo, o louvor de Deus, o elogio do povo, o aplauso de todos, a linguagem real, a voz da igreja, a harmoniosa confissão de fé, o pleno devotamento à autoridade, a alegria da liberdade, o grito de entusiasmo, o eco da alegria. Na antiguidade, a assistência dos fiéis a essas orações do ofício era maior, mas gradativamente diminuiu, como dissemos. E como acabamos de dizer, a sua recitação atualmente é reservada ao clero e aos religiosos. Em rigor da lei, nada é prescrito aos leigos nesta matéria, mas é muito de desejar que eles tomem parte ativa no canto ou na recitação do ofício de vésperas nos dias festivos na própria paróquia. Recomendamos vivamente, veneráveis irmãos, a vós e aos vossos fiéis, que não cesse este piedoso hábito e que, se possível, se ponha em vigor onde tiver desaparecido. Isso acontecerá certamente com frutos salutares, se as vésperas forem cantadas não só digna e decorosamente, mas de maneira que nutra suavemente de vários modos a piedade dos fiéis. Seja sagrada a observância dos dias festivos que devem ser dedicados e consagrados a Deus de modo particular, e, sobretudo, do domingo, que os apóstolos, instruídos pelo Espírito Santo, substituíram ao sábado. Se foi ordenado aos judeus: trabalhareis durante 6 dias, no 7º dia, que é sábado, repouso santo do Senhor, quem trabalhar neste dia será condenado à morte. Como não terão a morte espiritual aqueles cristãos que fazem obra servil nos dias festivos e durante o repouso festivo, não se dedicam à piedade nem à religião, mas se abandonam demasiadamente aos atrativos deste século. O domingo e os dias festivos devem ser consagrados ao culto divino, com o qual se adora a Deus e a alma se nutre do alimento celeste. E se bem que a Igreja prescreva somente que os fiéis devam abster-se
do trabalho servil e devam assistir ao sacrifício eucarístico e não dê nenhum preceito para o culto vespertino, note-se que, além dos preceitos, existem também suas insistentes recomendações e desejos, o que ainda mais é exigido pela necessidade que todos têm de tornar propício o Senhor para impetrar benefícios. Contrista-se profundamente nossa alma ao ver como, em nossos tempos, o povo cristão passa a tarde do dia festivo. Enchem-se os lugares de espetáculos públicos e de jogos, enquanto as igrejas são menos frequentadas do que conviria. Mas é necessário, sem dúvida, que todos vão aos nossos templos para ser instruídos na verdade da fé católica, para cantar os louvores de Deus, para serem enriquecidos pelo sacerdote com a bênção eucarística e munidos do auxílio celeste contra a adversidade da vida presente. Procurem todos aprender as fórmulas que se cantam nas vésperas e penetrar-lhes o íntimo sentido. Sob o influxo dessas orações, experimentarão aquilo que Santo Agostinho afirmava de si mesmo. Quando chorei entre hinos e cânticos, vivamente comovido pelo canto suave da tua igreja, aquelas vozes ressoavam nos meus ouvidos, como instilavam a verdade no meu coração, em mim ardiam sentimentos de devoção e as lágrimas corriam, fazendo-me bem.